Senão ele acaba buscando a formação apenas como uma ação compensatória. Porque, legalmente, isso não acontece só no Brasil, isso acontece em quase todo lugar do mundo, o título, a obtenção do título, significa status de ascensão profissional. Carreira docente, carreira dos técnicos administrativos. E eu que bato muito nessa tecla de encarar o profissional, servidor técnico, administrativo, como um agente, também como um agente formador, nos deparamos aqui, por exemplo, com um plano de carreira que a cada 20 horas de formação sobe um nível. São 20 horas de formação. 20 horas de formação, se a gente for contar o tempo que a gente ficava aqui nesse evento, dava para subir uns 6 níveis na carreira. Porque essa não é ação compensatória. E o pior, diferentemente do Uruguai, eu fui diretor do Departamento de Educação da Central Única dos Trabalhadores aqui, lá na década de 80. Havia uma política de formação dos trabalhadores. Nós tivemos uma experiência chamada Escola Nova Piratininga, talvez você conheça, que foi organizada juntamente com a OIT, de formação de trabalhadores em São Paulo, setor metalúrgico de São Paulo, que lá tinha nós tínhamos uma oposição, que era o MONSP, Movimento de Oposição Metalúrgica, que fazia oposição naquela época ao Joaquinzão, enfim, que era o maior sindicato da América Latina, aproveitávamos da capacitação profissional para criar consciência política, ajudar a construir essa consciência política dos trabalhadores enquanto classe. Só que se a gente observar hoje o movimento sindical brasileiro, em quase toda a sua extensão, ele abdicou desse trabalho formativo. Ele abdicou, e eu falo isso com todas as letras, ele abdicou do seu trabalho formativo. E há um reducionismo de todas as suas pautas de reivindicação. É claro que a gente sabe que a questão da situação econômica, da vida, pressupõe quase tudo, que as pessoas precisam sobreviver. E com os salários aviltantes que aqui temos, é natural que isso acabe ganhando uma principalidade. Mas quando você abdica desse outro lado, que é fundamental para a formação do trabalhador, você está abdicando, inclusive, da tua possibilidade das lutas políticas que virão. É verdade que a gente não fez ainda a ruptura revolucionária, e nem pode esperar fazê-la para sair ao encalço dessa construção. Só aí mesmo que você não faz. Então, é possível avançar? É possível avançar. E a educação, ela é emancipatória. Ela tem um papel fundamental na construção dessa consciência. E, lamentavelmente, o que a gente observa é o reducionismo de todas as pautas, não só no Brasil, mas quase que em todo o mundo. Em alguns casos, muitas vezes provocados pelas suas principais lideranças, na perspectiva da manutenção do status quo de liderança, que afasta do conjunto de trabalhadores a verdade sobre o seu papel enquanto classe. Professor Michel. Só duas observações. Quando eu era universitário, bastante tempo atrás, eu era jornalista para o Jornal dos Alunos. E um dia eles me pediram para entrevistar um novo professor. Acabou de entrar na universidade. Ele tinha também acabado de ganhar o Prêmio Nobel em Química. Então, eu entrevistei ele. E, entre as perguntas, eu pergunto, que cursos o senhor vai dar no ano que vem? Ele diz, bom, eu vou dar um curso de pós-graduação super avançado sobre em Química. E eu vou dar Química 101 também. Ele diz, mas como? Prêmio Nobel, dando 101, curso de introdução à Química? Diz, sim, é muito bom para mim, porque os alunos fazem perguntas sobre assuntos que eu já esqueci antes. Eu quero ouvir aquelas perguntas. É um desafio para mim. Isso foi muito bom para a minha educação. Segunda coisa, os ingleses, de novo, como eu falei hoje de manhã, Revolução Industrial começou lá. Eles têm um sistema de qualificação que é super moderno. Tem qualificação acadêmica, bacharel, mestrado, doutorado, etc. E, paralelo, tem qualificação não acadêmica para açougueiros, dirigentes de tratores, até dirigentes de empresas.
Entende? Então, há um senso mais democrático disso, menos elitista. E, para mim, o país mais democrático do mundo é a Alemanha, que foi bastante criticado hoje de manhã. Por quê? Porque as diferenças salariais são mínimas. Por exemplo, a diferença salarial entre um cirurgião de cérebro e o motorista de praça é talvez 2 vezes, 3 vezes. E aqui no Brasil é 200 vezes, 300 vezes. Democracia, além da votação, também na questão de distribuição dos salários. Só isso. Bom, professor Marcelo? Desistiu. A Rosângela já saiu. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar parabéns aos debatedores aqui pelos temas apresentados. Mas eu gostaria que cada um colocasse a respeito do seu país como é que a neurociência está na formação dos docentes. Como está sendo aplicado isso? Porque, para o futuro, o que a gente percebe é que esse é um papel fundamental que o docente tem que assumir, conhecer o cérebro humano. Quanto mais ele conhece, acredita-se, que melhor ele vai entender como ensinar. E a aprendizagem se dá através do cérebro e através também dos sentidos. Então, a minha pergunta é essa. Em cada país de vocês, como é que isso está sendo colocado? E quais as perspectivas de vocês com relação a isso? A neurociência, como que ela tem sido usada? Bom, estamos abertos aqui. O professor quer falar? Estou aposentado, eu posso arriscar tudo, entende? Ele falou besteira, tudo bom falar besteira. O Brasil ainda não acordou, na verdade, para as ciências cognitivas, pelo menos não na área de educação propriamente dito. Se nós já sabemos que 99% do DNA o ser humano compartilha com os chimpanzés, os macacos sem rabo, essa coisa toda, por que a gente não olha para ver como eles aprendem, para entender como nós aprendemos? Isso não quer dizer que vai ser idêntico, mas pelo menos algumas diretrizes. Tem um ótimo livro que tem um capítulo sobre isso, do Edward Hall, acho que é americano antropólogo, chamado Além da Cultura. Edward Hall, H-A-L-L. Ele era muito famoso por a prosêmica, na época de semiótica, aquela coisa toda. E ele tem um capítulo sobre a aprendizagem entre os macacos, os chimpanzés. Eles não aprendem com seus mais velhos, não aprendem dos seus pais, seus tios, etc. Eles aprendem através de atividades lúdicas, de ensaio e erro, de como sobreviver na selva. Quebra um galho, insere no buraco no chão, tira, tem formigas ótimas para comer, etc. Sempre em grupos de 10 ou 12. Não, isso tem muito a ver conosco. Quer dizer, quando a gente fala sobre necessidade de aulas com poucos alunos ou muitos alunos, se está dentro do nosso DNA que fomos programados para aprender, até certo ponto, evidentemente, certas diferenças, porque a gente não argumenta que precisamos de aulas de reduzido número de alunos, porque a gente aprende melhor através de estrutura de jogos. Eu tenho uma orientanda, inclusive na USP agora, que está trabalhando sobre jogos como em forma educacional, etc. Então, minha reação à pergunta seria essa. Eu posso completar? Eu vou na contramão aqui do Nicolelli. Nicolelli, ele cientista que instalou um centro de neurociência em Natal e igualmente aqui o professor colocou, a aprendizagem significativa, ela diz que você aprende melhor em grupo e não individualmente. Talvez esteja lá marcado no nosso DNA, eu não sabia disso, mas pode ser que seja. O fato é que, enquanto ciência, a neurociência, ela pouco é usada, enquanto ciência,
a neurociência pouco é usada nos cursos de formação de professores no Brasil. Pouco. Podia relatar aqui, fosse contar onde eu tenho conhecimento, pelo menos, é sobrar dedo se eu contasse. Embora elementos da neurociência sejam utilizados para a formação de professores. Não só de professores. As próprias estratégias que são usadas, muitas vezes o professor não sabe nem que está usando. Que está se apropriando de um determinado conhecimento científico, oriundo da neurociência, mas não é. Então, o aprendizado significativo, por exemplo, ele se compromete muito com aspectos importantes da neurociência e trabalha não necessariamente em cima do concreto, ele trabalha mais na perspectiva da construção do conhecimento de forma coletiva, né? Que é uma discussão, enfim, que não sei se você é da área da neurociência, acredito que seja pelo seu interesse, mas é que eu pude acompanhar em algumas atividades aí que eu tive até com o Nicolelli recentemente, discutindo sobre isso. Mas no Brasil ainda é muito pouco explorado o potencial que poderia ser explorado na formação de professores, não tem nenhuma dúvida sobre isso aqui. Yo en Uruguay no tengo la más pálida idea de cómo se hace eso, no tengo idea. No sé, voy a averiguar. Si es sobre... No, en España, me va a perdonar, hay mucho de moda también en el tema de la neurociencia. Ahora todo el mundo habla de neurociencia y tiene un peligro. Tiene mucha realidad, pero tiene un peligro, que es que el conocimiento se limite a una estructura formal cientifista, que no es la primera vez que pasa en la historia que se quiere determinar en ese marco. En ese marco hay profesorado que lo ve con interés en algún aspecto, pero el miedo de hacer de la neurociencia la manera de enfocar los procesos formativos todavía es muy grande en España. Ayer creo que la compañera de Portugal, Rosa Núñez, hablaba de la medicalización, que va muy unido también a todo este proceso. En Estados Unidos es peligroso ya el nivel en que se está utilizando la medicina para controlar al alumnado en procesos formativos. Y ese miedo está también. Es todavía prematuro sobre el futuro de la neurociencia, pero desde mi perspectiva y desde muchos profesionales en España hay que verla con cierta prevención hasta que no nos demuestren algo más de lo que dicen. Perdón. Colega. Eu vou tecer alguns comentários sobre o tema, que eu fui há algum tempo da minha formação acadêmica como professor de psicologia da educação, e a gente aprende um pouco sobre a psicologia do desenvolvimento piagetiana e também de Vygotsky. Ambos, no caso específico de Piaget, doutor em biologia, mas ele adentra muito a área da educação, onde ele cria uma imagem extraordinária sobre uma comparação que ele faz com a mente e o estômago no processo de aprendizagem, para como se compreender, o porquê se compreende e exatamente como se dá esse processo de aprendizagem. Isso é extremamente importante. Eu volto aqui a Frederick quando ele tece os seus comentários sobre a compreensão. E eu poderia afirmar, e gostaria que alguém me confirmasse essa afirmação, que isso só é feito a partir do mundo grego da civilização helênica. Antes, o princípio da autoridade é que prevalecia sobre a questão do conhecimento. Ou seja, era mais ou menos uma máxima nesse sentido. Quem tem o poder, não é que realmente é que pode determinar o que se fazer ou não deixar de fazer. E os gregos introduzem no conhecimento duas coisas fantásticas. Primeiro, é derrubar o mito e estabelecer no seu lugar a razão. E depois cria o conceito. Aí onde vem Frederick, no momento que eu entendo que a gente poderia dizer que a compreensão não é diferente da abstração.
Ou seja, eu só sou capaz de compreender se eu sou capaz de abstrair. E eu só consigo abstrair pela psicologia do desenvolvimento a partir dos 10 anos de idade aproximadamente. Para dizer, isso vai depender agora da formação e alguns aspectos do ponto de vista também nutricional. Se a criança ela nasce numa família onde ela tem um estímulo não só do ponto de vista cultural, mas do ponto de vista nutritivo, ela é capaz de começar a abstrair a partir dos 7 anos de idade, segundo Piaget. Mas já Vygotsky, lá na frente, ele diz o seguinte, que ele entra com um componente agora, que é o componente social. A criança, ela aprende também, mediatizada, aí vem Paulo Freire agora, pelo meio cultural dela vive. Ou seja, nós podemos dizer que isso pode ser até um capital cultural, como tem o capital ideológico, como tem o capital simbólico. Portanto, o processo de aprendizagem se dá também, segundo Vygotsky, com a mediatização. E essa mediatização pode ser um professor, como também pode ser alguém da família, pode ser a mãe, o pai ou o tio. Então, na realidade, todo esse processo, segundo Piaget, o motor da aprendizagem passa a ser o conflito cognitivo, que nós também podemos fazer uma analogia com a dialética hegeliana, ou então com a marxiana. Depende de como você estabelece esse processo de aprendizagem. Então, eu entendo que a abstração não é muito diferente do processo da compreensão. Quem não é capaz de abstrair, não é capaz de compreender e não é capaz de formar. Vamos agora para uma questão aqui. E aí a gente pode tecer comentários na mesa sobre essa questão e outras. Bueno, en realidad yo iba a decir algo que perdió vigencia, porque iba a sumar o iba a aportar a una idea que propone Cecilia, ¿no? Que en algún punto ella dice algo así como que hay que tener disposición para aprender, y yo pensaba también hay que tener disposición para enseñar. Y esto tiene que ver también con las condiciones del trabajo decente y el aprendizaje decente, que vos decías, supongo. O a lo mejor es una asociación libre que hago yo. Pero en todo caso lo que me ha servido ahora es lo que estoy escuchando respecto a la neurociencia, ¿no? Y me pregunto cuáles son los mecanismos de poder que aparecen subyacentes a estas teorizaciones. Porque en algún punto querer justificar desde la perspectiva biológica determinadas apropiaciones del aprendizaje sin tener en cuenta el nivel de incidencia de las condiciones contextuales, que ya Vygotsky aportó muchísimo y desclasó a Piaget hace largo tiempo, hasta qué punto no tiene que ver con justificar la discriminación, la no inclusión, las diferencias, la exclusión directamente, en muchísimos de los ámbitos donde estamos interactuando a diario. Eso por un lado. Y por otro lado, pensando en esta cuestión, este tema de la neurociencia hasta viene a justificar que haya estudiantes de primera y estudiantes de segunda, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, que pasen por circuitos de formación diferentes, cuando en realidad, por lo menos desde el ámbito de lucha sindical al que yo pertenezco, hemos siempre reivindicado la necesidad de que hubiera una única currícula, si bien diferenciado, un currículum nacional, si bien diferenciado en función de las realidades regionales, pero que determinara que todos y todas los que vivimos y las que vivimos en el territorio o en un determinado territorio tengamos las mismas posibilidades de acceso a partir de esos niveles de enseñanza, ¿no? Entonces, en algún punto, conectar la neurociencia y esto de justificar niveles educativos para aquellos que van a ser doctores y para aquellos que van a ser cirujanos y para aquellos que van a ser carniceros, me preocupa porque me parece que es un modo de instalar y justificar teórica y académicamente la discriminación, la exclusión, justamente cuestiones que desde este Foro Mundial se trabaja para deslegitimar, aunque venga de la mano de los espacios del poder, ¿no? No sé si entienden, porque yo hablo en castellano y por ahí hay figuras y
y metáforas que no son propias en cada región, ¿no? Pero un poco esto es lo que yo quiero transmitir como preocupación. Y a mí me parece que la cuestión pasa por esta disposición para enseñar y para aprender, con paciencia, con humor, con amor, con pasión, con ganas, ¿no? Haciendo de la práctica educativa también un espacio de sensibilización, más allá de que vengamos de perfiles técnicos o académicos muy rigurosos. Me parece que el cientificismo vale y estos contenidos son los que tenemos que compartir, pero en la medida que podamos hacerlos carne, apropiarnos, sentirlos como propios, ponerlos a jugar en el marco de una identidad, en el marco de una construcción del sujeto o de la sujeta, que en definitiva estamos sujetados a esos territorios de los que formamos parte. Ok. Alguém vai comentar? Ok. Então, finalizamos a nossa mesa. Obrigado.